E aí eu estava aqui pensando o seguinte, eu gostaria de te perguntar também, para ver se você viu, né? Se você viu, comenta aí. Vocês têm visto, ou nos últimos anos, algum vídeo do pastor Silas Malafaia, é, assim, numa situação normal, pregando e, falando do amor de Deus, abraçando alguém, consolando, fazendo aquilo que os pastores geralmente fazem, né? Transformando vidas, mudando e tal. Eu, pelo menos, tenho visto ele sempre colérico, sempre brigando, né? Sempre destilando aquele ódio, né? Às vezes ele não é assim, mas a forma, né, como o cara, né, se expressa, não. Se você não conhecer, não saber que é um pastor, você acha que é um cara normal, né? Eu me lembro muito com todo, né, com o cara do bigodinho lá, né? Porque nos discursos, né, assim, né, nervoso, né? O cara estiga, você vê as veias do cara saltando da testa ali, do pescoço. Então me lembra muito o discurso lá, né, do bigodinho lá, né, da época lá dos judeus lá. Não vou falar o nome, para não derrubar o vídeo. Eu me lembra muito isso, sabe? Quando ele tá falando. Seu babaca, seu idiota, seu que cretino, que vai acontecer isso? Não, não parece pastor, sinceramente. Eu conheço pastores, assim, pessoas de uma serenidade e de um assim, você olha, o cara conversa, você sente a paz na voz do cara. Eu conheço alguns pastores que realmente são pastores de ovelha, né? Porque Jesus Cristo, quando chegou perto de Pedro, ele falou: Pedro, tu me amas, né? Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo falou: então apacenta minhas ovelhas, né? Então a função do pastor primeiro é apacentar as ovelhas, uni-las do mesmo aprisco, porque não tem como o pastor apacentar as ovelhas separando-as. Sabe por quê que não? Porque vai criar uma comparação. Aquelas que estão próximo vai se sentir mais amadas, que estão longe vão se sentir menosprezadas, né? Então o pastor ele une as ovelhas do mesmo aprisco e para ele poder demonstrar, para ele poder dar carinho, para ele poder ensinar, para ele poder proteger, alimentar, enfim. Então você não vê, né, isso no cara, você vê um nervo, um ódio muito grande, né, para defender uma pessoa que mesmo, né, que ainda fosse uma pessoa que não tivesse nenhum crime, que fosse inocente, ainda seria um pecador, como todos os outros pessoas, como Lula, como outros políticos qualquer, porque políticos são todos pecadores, nós somos todos pecadores, é assim que eles mesmos pregam, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, assim, no Facebook, e eu falei que há muito tempo eu deixei de acreditar no Deus que esses pastores estão pregando. Porque o Deus que eles pregam é um Deus que separa, é um Deus que faz distinção entre pessoas, né? E não é o Deus que eu aprendi a acreditar. Não é o Deus que eu conheci na Bíblia, né? O Deus que eu conheci não faz distinção de pessoas. O Deus que eu conheci, ele perdoa. Não importa o problema, ele perdoa. O cobrador de imposto, Zaqueu era um cobrador de imposto, Jesus não foi na cara dele. Então, quer dizer, ainda que Lula fosse o pior bandido que fosse, eu não estou dizendo que não é, nossa função era perdoar e seguir em frente. No entanto, nós continuamos destilando ódio. Eu já vi pastores subindo no altar dizendo que se a pessoa for de esquerda, ela não pode nem batizar, não pode nem pertencer à igreja. Isso criou uma separação, porque antes não tinha isso. A igreja tem que ser um território neutro, onde as pessoas entram com dúvidas, entram com, com conceitos errados e através do Espírito Santo esses conceitos são mudados.
Só que não, hoje eles querem que fale que você acredite num poder, num, num propósito político, entendeu? E colocam Deus dizendo que quem é fiel a Deus tem que votar nesse projeto. Aí o que acontece? As pessoas que não têm é, capacidade de procurar, de entender, de discernimento, acabam votando. Então são muitos pastores que são eleitos nessa bandeira, com essa mesmo blá blá blá. E aí você percebe o seguinte: 200 deputados que se representam como cristãos, ou são pastores, ou são, né, líderes religiosos, são influências que se dizem evangélicos, outros são evangélicos e militares, outros são evangélicos e empresários, evangélicos e advogados. Só que esses caras não trouxeram um benefício sequer para o Brasil, para a sociedade como um todo. Fazem alguns pontos em suas bases, porque, né, para angariar votos, angariar apoio, mas não fazem nada pelo bem comum. Também pelo contrário. Eles seguem veemente um projeto político, né, uma ideologia política, que é capaz de votar contra o povo, coisas que são contra o povo, para poder se manter no partido, para poder manter o plano ideológico. E o povo mesmo que se lasca. Que é um exemplo, votaram contra a isenção do ICMS, né, do imposto de renda para quem ganhar até R$ 5.000. Votaram a favor da isenção do ICMS para produto da cesta básica. Depois, não, voltou, correu atrás, resolveram, porque viram que ia soar negativo, mas sempre votando contra. Por quê? Porque eles têm medo de votar uma coisa que vai dar uma relevância para o presidente, e se o presidente está fraco, ele vai ser reeleito no próximo mandato e tal. Tudo errado, porque outro dia eu disse para uma pessoa que eu estava debatendo no Facebook que Deus não está com essa gente. Então, se eles acreditam que Deus está com eles podem votar tudo a favor ou tudo contra, que o projeto político deles vai ser contemplado, porque Deus está com eles. E a prova que Deus não está é o seguinte: Bolsonaro foi um candidato que foi apoiado pelos evangélicos, mesmo tendo uma vida torta, um cara adúltero, um cara pecador, um cara que pediu a mulher para abortar o filho, um cara que é casado, não é um exemplo de pai de família, um cara que tem um monte de filho, um de cada mulher. É um deputado colérico, que destila violência, que prega ódio, que prega morte dos inimigos, que prega tudo, e a igreja apoiou ele. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi ridicularizado e não foi eleito. Mas o cara. Não. Aí quer dizer, aí Deus elegeu um ladrão, né? Entre aspas, e pegou e, e deixou o santo, o Messias, inelegível. Se Deus é justo, como diz Gabriel Passador, quem fez o julgamento então? Então a prova disso é que Deus não está com essa galera. Deus está com quem é justo, com quem é certo. Entendeu? Os caras pagam milhões para poder propagar mentiras nas redes sociais. Milhões. Criaram um gabinete chamado Gabinete do Ódio, para titular mentira. Então, Deus não está com esses caras, entendeu? Eu falo isso com toda certeza. Deus não está. Que Deus vai virar o jogo. Não vai, Deus é justo. Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe que no coração dessas pessoas só tem sede de poder, só tem corrupção, entendeu? Só tem ódio e violência. E Deus não está com eles. Vocês entenderam aí? Então para de ficar achando que só porque o pastor subiu no altar e falou, não, quando o justo governa, o povo prospera. O povo, então quer dizer, está ao contrário. Né? Porque o Lula é um cara que foi condenado, né, por roubar. O povo só prospera com ele. O pessoal, o gás, quando o justo estava governando, o gás estava um absurdo. Quando o justo estava governando, a gasolina estava 9. Aí chegou o cara lá que é injusto, supostamente injusto, a gasolina tá 5, o álcool tá 3,49. Vocês entenderam? Onde é que tá? Quando o justo governa, o povo prospera.
o justo, entre aspas,